E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Harley Pacheco, um dos psicólogos do IPSI, né? E quem cuida do canal no YouTube, lógico, cada um dos psicólogos é responsável por uma das redes sociais, e a minha, felizmente, é o YouTube. Porque, felizmente, eu posso conversar com você e a gente entrar num processo de reflexão profundo aí sobre os temas. Legal? Aproveitar e mandar um abraço para o Fredson Almeida, que é o nosso psicólogo que está na Bahia, o Marcos Siqueira, que é o nosso psicólogo que está em Ubatuba, e eu que estou em Fortaleza, né? Enfim, hoje, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai contar, a gente vai estudar nossa aula de psicologia social, e a gente vai falar sobre a história da psicologia social brasileira. Beleza? Show de bola. Primeiro, eu espero que vocês saibam o que é psicologia social, né? Pressuponho que você saiba, porque se você achou esse vídeo, né? Mas enfim, psicologia social é a psicologia que estuda especificamente as relações que as pessoas têm umas com as outras, tá? É a psicologia que estuda, é o ramo, o ramo da psicologia que estuda as leis gerais do comportamento humano, tá? Basicamente é isso. Show de bola? Nas diversas instituições, a psicologia social ela tem se tornado aí um atrativo, né? Por quê? Porque para os psicólogos atuarem nessa dimensão, entre aspas, eu sou um psicólogo social, né? Fecha aspas. Aliás, me autodenomino. É muito ampla, né? Por quê? Porque a dimensão dessa disciplina, desse campo de estudo é muito amplo. Então, os psicólogos eles querem trabalhar com isso. São muitas as possibilidades. Você pode trabalhar numa ONG, você pode trabalhar fazendo pesquisa, você pode trabalhar em faculdade dando aula, enfim, muita coisa, tá? E nesse sentido, a gente consegue, o nosso objetivo aqui é traçar e te capacitar, te dar uma visão amplamente abrangente dessa disciplina, que é a psicologia social, né? Descrevendo aí, transcorrendo as diversas origens, a evolução e uma reflexão sobre as suas atualidades. Beleza? A psicologia social ela é uma disciplina muito jovem. A psicologia, propriamente dita, ela é muito jovem, né? Mas cada vez mais ela vem se tornando sedutora, à medida em que os seus conhecimentos práticos são empregados em intervenções que de fato modificam a realidade dos grupos ou do indivíduo. E aí o nosso objetivo aqui é fazer você entender toda a história da psicologia social brasileira e a partir daí conseguir traçar teu próprio raciocínio. Beleza? Primeiro, a psicologia social ela emergiu em solo americano. Foi lá que ela começou, tá? E o behaviorismo, o comportamentalismo, né, ele se tornou hegemônico, proporcionando uma compreensão individualizada ou individualizante do social, porque ele entende que a psicologia dos indivíduos serviria para entender toda a sociedade, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Primeiro que você tem que saber que a psicologia social ela nasceu desta forma, com este nome, com o conceito de psicologia social nos Estados Unidos, na mesma época em que o behaviorismo ele se tornava hegemonia, né, predominante. Só que uma particularidade é que o behaviorismo dizia assim, não, a psicologia é individualista, né? A gente entende o todo entendendo o indivíduo, né? Qual é o conceito do behaviorismo? Você reduzir reduzir todo o fenômeno humano até poder reproduzi-lo, né? Então você individualiza cada vez mais, fragmenta. A psicologia da Gestalt, por outro lado, ela teve aí um papel bastante forte, porque com a ascensão do Hitler, isso mesmo, do Adolf Hitler, ela desenvolveu o que a gente poderia chamar, ela foi o primórdio do que a gente tem hoje de experimentalismo cognitivista. Por quê? Porque a Gestalt ela trata do consciente, né? Então eles começaram aí com
como se fosse uma psicologia cognitivista que a gente conhece hoje, mas experimentalista, né, com técnicas de experimental, usando muita metodologia e rigor. Porque os alemães são muito assim. E eles distinguiam o indivíduo da sociedade, né? Eles separavam também, né? Eles não separavam, mas eles diziam que eram coisas diferentes. Então a psicologia social ela se tornou o estudo das interações humanas focadas em atitudes. Ou seja, quando você for estudar aí psicologia social, provavelmente você vai ler muito sobre atitude, preconceito, sobre estigma. Por quê? Porque isso aí é herança da psicologia social cognitivista experimentalista que Hitler mandava os caras estudarem, para poder justificar, inclusive, todo o Holocausto. Um grande ponto é que essa psicologia, entre aspas, nazista, não era nazista, mas era alemã, que teve seu apogeu na época do nazismo, entre aspas, deixar isso bem claro, mostrava, estudava muito essas questões dos valores negativos e positivos, né? E se focava na necessidade capitalista de entender o funcionamento dos grupos e de seus dispositivos de produtividade. Como assim? É isso mesmo. Lá, tanto nos Estados Unidos, que é um país extremamente capitalista, tal, eles estudavam o behaviorismo, ele individualizava, tentava fragmentar, mas para entender com fins econômicos, né? A mesma coisa acontecia na Alemanha nazista. Eles estudavam lá a Gestalt, né, usando algo próximo do cognitivismo experimentalista que tem hoje, mas para entender como os grupos funcionavam a fim de aumentar a produtividade da galera. E essa perspectiva cresceu por causa dos amplos estudos desenvolvidos pelos americanos, pela necessidade das universidades europeias e japonesas de serem reconstruídas. Mas não demorou muito, porque os psicólogos latino-americanos começaram a contestar essa perspectiva. Tipo assim, se você parar para avaliar, a maioria das pesquisas que são feitas, que a gente lê, inclusive na faculdade, eu li, você leu, eu falei de preconceito, atitude, o meu TCC foi, só para você ter noção, o meu trabalho de conclusão de curso foi o estudo foi as interações humanas dos estudos das atitudes. Mas se a gente for parar para pensar, esses estudos são oriundos dos Estados Unidos, né? Tem muito alemão, né? E aí os latinos, eles falavam assim, isso que vocês estão falando se aplica à realidade de vocês, a nossa aqui, nada. Entendeu? É muito bonito falar, blá, 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 mi, mas aqui na favela isso aí não rola não. Mais ou menos isso, aqui na favela a pegada é diferente. Em português, bem claro, foi isso que os latinos começaram a dizer para os europeus, para os americanos, né? Para os japoneses, falaram, ó, bacana, bonita a sua teoria, talvez ela pode ser até que você seja válida mesmo, mas ela é válida aí, beleza? Aqui não, mano, aqui a parada é diferente, aqui o bicho é mais embaixo e eu tiro como soco na favela. Pega esses livros aí e vão usar como porta de papel, aqui a pegada é outra. Em português, claro, foi isso que aconteceu. Nós psicólogos latinos, da qual eu me incluo, né, agora, né, lógico, que eu autodenomino, a gente entende que esse modelo americano, europeu, não é condizente com a realidade dos países latinos. E esse ego ficou muito forte no Brasil. Foi aí que a psicologia social, sociológica, que primava o compromisso com a população, que é o que a gente conhece hoje de psicologia social crítica, né? Que ainda chupa um pouquinho de informação aí que ainda chupa um pouquinho de informação da escola alemã, da escola europeia, tal, da escola inglesa, inglesa menos, mas tem lá a gente ainda aproveitou alguma coisa que esses caras, não é cachaça não, viu pessoal, Coca-Colazinha, na verdade não vou enganar vocês não, isso aqui é vinho, tomar um vinhozinho pra nós parecido, eu não vou mostrar a marca, mas beleza, mas é um daqueles bem pérola que a gente compra na 3 conto, enfim. Por que eu estou falando isso? Para vocês terem, primeiro para vocês saberem o que é a psicologia, que é a ciência que é o estudo, é o ramo da psicologia que estuda as interações humanas e que visa entender as leis gerais que estabelecem o comportamento humano, tá?
que ele é oriundo aí da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Alemanha, né? Estados Unidos com o behaviorismo, Alemanha com a Gestalt, mais próxima de uma cognitivista experimental, que é o que a gente conhece hoje, mais próximo com isso. Foi fomentada aí pela Alemanha, principalmente pela Alemanha nazista, né? querendo entender as relações dos grupos, para aumentar os meios de produção, e a mesma coisa para os Estados Unidos, aumentar o meio de produção. Só que nós brasileiros falamos, nós latinos, inclusive, todos os latinos, assim, não, isso aí que vocês falam é legal, mas aqui a pegada é diferente, o ramo é outro, beleza? Tá claro até aí, né? Pessoal, segue a gente no Instagram, tá? É @ipsi. Se quiser me seguir também no Instagram, sinta-se à vontade, @Harley. Harley Pacheco, Harley Pacheco, Pacheco. E curte a gente no Facebook, Ipsi. Dá uma olhadinha nessas propagandas que passa aí, porque provavelmente você sabe, se você não sabe a gente vai dizer agora. No Ipsi a gente realiza atendimentos psicológicos a custos simbólicos e que muitas vezes são gratuitos. E nos períodos que a gente tem nas lacunas do nosso dia, a gente cuida das redes. Então, quando a gente vê aí a psicologia social, a gente deve muito aos ditadores, tá? Porque eles fizeram a gente se espalhar. A mesma coisa que o Hitler. Mas enfim, o que importa é que a gente teve aí, com a ascensão da psicologia social latina, uma forte e marcante influência de brasileiros. Isso mesmo, professora Ana Bock, professora Silvia Lene, tá? Enquanto a psicologia social se baseava em uma perspectiva naturalista, experimental, neutra e apsicológica, né? A psicologia social brasileira, latina, mais especificamente brasileira, se fundamentava e se fundamenta, inclusive, se for o ramo crítico, na metodologia materialista dialética, tá? Onde se revela e se aponta, né? Onde se afirma e é uma contraposição entre a psicologia social americana, que se baseia na busca de valores universais, tá? E numa psicologia mais latina, que aponta e identifica as relações que sustentam o poder. Basicamente é isso, né? A psicologia social americana busca mostrar valores, indícios para controlar os grupos, né, como manipulá-los, e a psicologia social latina, mais especificamente com mais força brasileira, tenta mostrar as relações de poder dentro dos fenômenos sociais. A psicologia social latina, né, ela acredita que o homem é produto da sua história. Aí você vê, a Silvia Lene, ela diz que nós somos um povo colonizado por diversos outros povos simultaneamente, né? E, portanto, seria aí uma riqueza incalculável para a ciência achar a miscigenação de alguém puro. Não vai achar, não existe, né? Então você não consegue, pelo menos não no Brasil. Eu não sei nem se no mundo, né? A própria Silvia Lene, ela ainda argumenta que as sabedorias culturais nativas são mais evoluídas que as europeias. E essa sabedoria, elas foram dizimadas por meio da força bruta, a fim de se apoderarem do ouro, da prata e dos utensílios comerciais valorizados. Isso acontece ainda hoje, tá? A título de curiosidade, esses dias eu andei assistindo um filme, que já é velho, chama Avatar. Eu não sabia como é que era. E lá, só para vocês entenderem, é um povo norte-americano, invadiu um outro planeta, e outro planeta tinha índios, só que eram índios diferentes, né, azuis e tal. E eles queriam estragar todo o conhecimento dos caras. Assim. E foi isso que aconteceu no Brasil e em todos os países colonizados, né? Um grande problema, e a psicologia sociológica, ela estuda isso, né? Pô, a riqueza do conhecimento, ela estuda justamente a história do sujeito. Ela vê o homem como um produto da sua história, diferente da psicologia americana, né? Que fala assim, não, todos os homens funcionam dessa forma. Aí os latinos, e mais especificamente os brasileiros, falam, não, isso aí vale pra você, pra nós aqui a pegada é diferente. Viu? Pega um cara bem estudado, não sei o que, põe na favela pra você ver se ele vai virar também marginal. Lógico, não estou dizendo isso que todo mundo mora na favela vira marginal, eu quis dar um exemplo, não me entendam mal, pelo amor de Deus. Nem todo mundo que vive na favela é ladrão, mas para os americanos, para a psicologia americana é.
A procura dessa liberdade, né, pela Silvia Lane foi feita com muita luta, muita discussão política, né? Porque a psicologia social, sociológica, ela se mistura um pouco com política. Por isso que você vê muitos psicólogos sociais críticos ligados de alguma forma aos movimentos sociais, aos movimentos trabalhistas, dos trabalhadores, né, as CUTs da vida, os SINs da vida, né, porque a política, se a política influencia nas relações humanas, ela tem que ser objeto de estudo e intervir, deve sofrer interferência pelas massas. A psicologia social, sociológica, né, que eu chamo de crítica, fala mais ou menos isso. Bem, em quase toda a América Latina, os psicólogos sociais, eles questionaram, né, acerca do conhecimento da influência real sobre a realidade social existente. Então, eles têm a convicção de que não adianta nada ser lá, show, se você não for lá e efetivamente fazer algum trabalho que ajude na mudança e na transformação da realidade. Essa foi uma reflexão que os psicólogos sociais de quase toda a América Latina tiveram naquele período. E devem ter, e ainda tentam ter hoje um pouco menos, porque as pessoas têm necessidades e aí elas precisam ignorar um pouco o sujeito, né? A psicologia social, sociológica, ela não ignora, ela vai em busca dessa melhora. E aí você vê a convicção dessa possibilidade sendo levada e levantada por educadores como Paulo Coelho, como Paulo Freire, não Paulo Coelho não, pelo amor de Deus, Paulo Freire no Brasil, como Orlando de Faros, beleza? Na Colômbia, e eles aplicando, né, uma solução científica de conhecimento, mas com intervenção para atuarem em grupos sociais visando o desenvolvimento da consciência de que as pessoas, de que existe uma relação de poder que explora, tá? Porque é basicamente isso, né? Você percebe que esse vídeo ele é longo, mas ele é interessante. Aí você percebe que a educação passou a ser um desafio dos pedagogos, né? Dos psicólogos e de todas as pessoas envolvidas na constituição da comunidade. Então vamos lá, só para vocês entenderem, a gente falou lá que a psicologia social surgiu nos Estados Unidos, ela cresceu nos Estados Unidos, isso é verdade, tá? Mas lá era uma psicologia que individualizava o sujeito e ignorava o contexto histórico dele, e ainda é assim. Aí, paralelamente, a gente fazer transcorrido paralelamente, surgiu aí a psicologia da Gestalt na Alemanha, né, que teve sua força, e ela é muito parecida com a psicologia cognitivista que a gente conhece hoje, com muitos experimentos, inclusive, diga-se de passagem, fomentada pela Alemanha nazista, né, estudando aí percepção, valores e tal. E aí, isso foi aí, com a ascensão de Hitler, ele surtou, botou um pânico em geral, a galera vazou, todo mundo migrou para os Estados Unidos, e lá é que teve força de estudo dos valores, das atitudes, que é o que a gente estuda na faculdade hoje. Beleza? Resumidamente foi isso aí, a história é essa aí. E aí, o que aconteceu? Posteriormente, isso chegou no Brasil, e na América Latina, os latinos falaram, não, isso que você está falando é bonito, legal, mas funciona aí. Aqui a pegada é diferente, o buraco é mais embaixo. Beleza? E com quem defendia? Anna Bock, Silvia Lane, tá? E quem eram os defensores da psicologia social americana na época, no Brasil? Haroldo Rodrigues, tá? Ainda são, o que tem de mais top aqui no Brasil. E aí a psicologia social sociológica difere da americana, porque diz que o homem é produto de um histórico, né, do seu estado histórico, e que todas as influências vêm aí de fora para dentro, né? E aí e pensa que não são apenas pesquisas que vão solucionar os problemas das relações sociais dos grupos, mas ações efetivas na mudança e transformação de realidade. Matou, só resumimos rapidamente, mas o objetivo do nosso diálogo é falar mais, né? Conhecer mais, entrar mais em detalhes, para que você que está conversando comigo agora possa correr atrás de conhecimento e já ter um pré-conhecimento, um pré-conceito do que é psicologia social, tal, né? Se você aí, beleza? Então, falando de psicologia social psicológica, foi que surgiu a psicologia social comunitária, né? A igreja começou um trabalho da teologia da libertação, né? A força dos militantes intelectuais de esquerda tiveram ascensão, né? Teve o resultado aí
que hoje a gente consegue ver, né? Um pouco mais de educação, um pouco mais de ciência acerca das relações de poder. Pessoal, legal, eu acho que a gente conversou até agora já dá para